A graça e a paz, amados irmãos. Evangelista Antônio Marco com mais um momento da Palavra de Deus. E já deixo aqui o convite a você que nos ouve, a você que está atento neste momento, a participar conosco deste momento de reflexão e meditação na Santa Palavra de Deus. A palavra de hoje se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 20, a partir do versículo de número 7, que diz assim: No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém, queridos? Pai, nós te damos graça neste momento, Senhor, por tua santa palavra. Me coloco mais uma vez em tuas santas mãos, rogando que o Senhor, meu Deus, seja conosco, que o teu Santo Espírito, Senhor, nos ilumine, nos esclareça sobre a verdade desta palavra, e que cada alma, Senhor, que ouvir a tua palavra nesta noite, ó Senhor, que ouvir a tua palavra que está sendo ministrada neste momento, seja por tua palavra edificada, consolada, fortificada, Senhor, confortada, em nome de Jesus, abençoada e iluminada pela tua santa e poderosa palavra, Senhor. Assim me coloco em tuas mãos, Senhor, grato por esta oportunidade de compartilhar também a tua santa palavra com grandes e pequenos, conforme a tua vontade e segundo o teu querer, seja todas as coisas, ó Senhor. Em nome do Senhor Jesus, assim eu te peço e já te agradeço. Amém. Queridos amados irmãos, temos um texto bíblico. Esse texto, no capítulo 20, nos fala que Paulo visitou outra vez a Macedônia, Esse texto fala da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo e de algo que ocorreu nessa terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Este algo está descrito aqui, um dos fatos que ocorreram em sua viagem, em sua terceira viagem missionária, no capítulo 20, como foi lido a partir do versículo 7. Sabemos que o apóstolo Paulo foi alcançado pela graça divina, escolhido pelo Deus Todo-Poderoso para levar sua mensagem a reis, governantes, aos gentios, aos judeus, a grandes e pequenos. Deus assim escolheu. Está relatado no livro de Atos, escrito por Lucas, um médico amado, que foi escolha de Deus. E Deus falou a Ananias, o profeta Ananias, no capítulo 9, que trata da conversão de Paulo, que Paulo era para Deus um vaso que Deus havia escolhido e que seria um instrumento na mão do Senhor para os seus propósitos de proclamar o seu santo evangelho a grandes e pequenos por toda esta vasta terra. Louvado seja Deus! E assim nós temos aí um pouco da narrativa, da história do nosso irmão, o apóstolo Paulo, irmão em Cristo Jesus. E eu quero, nesta noite, conversar com os irmãos, meditar um pouco aqui, falar um pouco sobre este culto, A Bíblia diz que no primeiro dia da semana, está no versículo 7, louvado seja Deus, primeiro dia da semana, houve um ajuntamento de discípulos, e a Bíblia vai dizer que era para partir o pão, digamos que tinha uma reunião de irmãos ali, louvado seja Deus, e Paulo era o ministrante, era aquele que ia trazer a palavra segundo a vontade do Senhor e falar a palavra de Deus a todos que ali estivessem presentes. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que, louvado seja Deus,
que Paulo havia de partir no dia seguinte. Então, dá para entender que Paulo iria fazer esse discurso, iria ministrar a palavra aos irmãos, ia cultuar junto com os irmãos, mas após aquela noite, no dia seguinte, ele seguiria viagem, Então Paulo estava ali aproveitando a oportunidade que lhe foi dada para passar tudo aquilo que fosse necessário, de trazer de conhecimento da vontade do Senhor e da palavra de Deus para os irmãos que ali havia de se encontrar. Bendito seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia também nos fala, irmão, que Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e o discurso foi longo, muitas coisas para ser dito, já que o apóstolo partia no dia seguinte, não teria mais outra oportunidade de falar depois daquela noite. Então a noite era aquela, e todos teriam que ser pacientes para ouvir tudo aquilo que Deus tinha a falar através do seu servo, do missionário, o apóstolo Paulo. Bendito seja Deus. E aí, irmãos, há um culto, há um ministro ministrando a santa palavra, e tudo corre bem, graças a Deus. Mas aí, irmãos, falava com eles, alargou o discurso, a prática até a meia-noite, o discurso aí, como já falei. Mas no versículo 8 tem algo que nos chama atenção. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que havia muitas luzes no cenáculo, no lugar onde eles estavam reunidos. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. No versículo 8, onde estavam juntos, havia ali uma reunião de cristãos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela. Aí você vai ver, irmão, que o jovem Eutico, estava sentado em uma janela. A Bíblia descreve uma janela. Então, informações sobre esse cenáculo. A Bíblia fala que, louvado seja Deus, que os cristãos, primeiro que tudo sobre essa reunião, os cristãos judeus celebraram a Páscoa, seguida pela festa dos pães, asmos. De acordo com as instruções de Moisés, isso era feito, irmãos, mesmo não podendo estar em Jerusalém nesta ocasião. Aí, essas luzes que havia nos cenáculos, velas em lanternas, era assim que se adornava o ambiente. Era a combinação entre o calor das velas e o número de pessoas agrupadas no andar superior. Esse andar superior era o que se chamava de cenáculo, aonde estavam reunidos os irmãos, aonde estava acontecendo a reunião cristã. Bendito seja o nome do Senhor, onde a igreja do Senhor Jesus estava se reunindo nos dias passados, nos tempos do apóstolo Paulo, o qual nos narra a Bíblia Sagrada. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Cenáculo, provavelmente, diz aqui a Bíblia, essas luzes tornou o ambiente muito quente. Além disso, o fato de Paulo ter falado por muito tempo deve ter contribuído para o jovem adormecer. Eutico tinha provavelmente entre 8 a 14 anos de idade. Era aqui onde eu queria chegar, irmãos. Um jovem com provavelmente aí entre os seus 8 a 14 anos de idade. Queridos irmãos, amados, você que me ouve, louvado seja Deus. Veja que tudo foi preparado. O cenáculo adornado, as luzes acesa, o ministrante providenciado pelo Senhor, aquele que iria servir o pão, o apóstolo Paulo, e uma festa linda para a glória de Deus. E no entanto esse jovem escolhe participar desta forma, da maneira dele, do jeito dele. E nessa noite eu quero que você guarde bem isso. A nossa escolha nem sempre foi aquilo que Deus escolheu para nós. Há uma grande diferença entre a escolha de Deus e as nossas próprias escolhas. E eu quero que você veja que as nossas escolhas, certamente, elas nos trazem consequências. E às vezes, irmãos, ainda teremos outra oportunidade, como você vai ver nesse texto, e outras vezes não. Nem sempre as oportunidades, elas voltam. Então você que me ouve nesta noite, que está ouvindo esta palavra, eu não sei
De que forma você tem se preparado para ouvir o que Deus tem a dizer? Eu não sei como você está se conduzindo, né, nesse relacionamento com Deus, né? Eutico, ele escolheu ficar na janela, mas Deus havia adornado e preparado um cenáculo, um lugar seguro, um ambiente gostoso, aonde todos que ali estivessem seriam iluminados pela palavra. Então veja que a escolha desse jovem colocou ele numa certa área de perigo, né? Porque era um andar superior, já dá para entender a altura, né? E ele resolve ouvir o discurso, ouvir a ministração da palavra dali, sentado da janela. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite de todo o coração: a melhor coisa, o que vai te garantir segurança, o que vai te dar paz e tranquilidade, viu? O que vai te fazer prosperar e ser luz para outras pessoas nesta terra, é aceitar de bom grado a vontade de Deus para a sua vida. Então, não queira seguir este exemplo deste jovem Eutico, que tinha todo um cenáculo, e Deus preparou um lugar seguro, Deus preparou um banquete ali. Se há um cenáculo, há uma porta de entrada, e todos os convidados são convidados a participar, né, desta reunião dentro, não de pendurado em uma janela. Mas quem escolheu a janela foi Eutico. Não foi Deus que escolheu a janela para Eutico, foi Eutico que escolheu sentar na janela e achou. E quando eu começo a falar eu acho, eu penso, estou deixando de lado com certeza a vontade de Deus, que nos é revelada na sua palavra santa, fiel e eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Então tem perigos que imediatamente você não enxerga. Não, aqui dá para mim. E alguém diz: entra, vem para cá. Diz, não, aqui tá bom. E aí você fica na janela. Aí não é do jeito que Deus preparou, é do jeito que você quer, né? Você quer ouvir, você quer participar do culto, mas você quer do seu jeito. E aí você escolhe, e você é livre para escolher. Então Eutico fica na janela e adormece na janela. Começa-se então a ministrar a palavra, e ele termina adormecendo, e a Bíblia diz de um profundo sono. Mas olha onde ele adormeceu, em uma janela. E quando ele adormece, o pior acontece: ele cai de uma altura, porque era um andar superior considerável, e o culto é interrompido porque alguém que escolheu cultuar do seu jeito caiu da janela. Quem está na janela, quem escolhe cultuar e servir a Deus do seu jeito, está na janela. Quem está na janela está correndo perigo de adormecer, de cair e morrer. Deus nos deu vida, e vida com abundância. Deus não preparou para nós uma janela. A vontade de Deus é que cada um de nós que reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, como Santo Filho de Deus, e que aceite a graça que Ele nos dá, da eternidade com o Pai. A vontade de Deus é que a gente entre pela porta. João capítulo 10, versículo 9. Deus não preparou uma janela, meu amado. Deus preparou uma porta, a porta do reino, a porta dos céus, a porta da glória eterna, a porta que conduz à presença, à casa, a porta que conduz ao Pai, a porta que conduz à eternidade com o Pai, a porta que nos leva a desfrutarmos, né, das bênçãos gloriosas do reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quem entra por esta porta é salvo do pecado, é salvo da opressão maligna,
é salvo da condenação vindoura e tem a promessa da vida eterna com Deus. Quem entra por esta porta vai desfrutar do reino, das bênçãos do reino de Deus, do reino espiritual de Deus, vai desfrutar do gozo, regozijo do Espírito Santo. Então Deus preparou uma porta, esta porta tem nome, Jesus é a porta, como ele afirma em João 10:9, eu sou a porta, e aquele que entra por mim salvar-se-á, entrará e sairá, tem liberdade para se relacionar com Deus, para servir a Deus de forma eterna e gloriosa e para todo sempre. Mas para entrar pela porta, irmãos, só se submetendo a Deus de coração. Para entrar pela porta, só aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo e que se permitem conduzir pelo Espírito Santo. E aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo, eles não escolhem a janela, porque eles não vivem mais para si. Não é mais a vontade deles, mas importa-se que se faça a vontade de Deus em suas vidas. Então eles vivem para Deus, eles buscam agradar a Deus e fazer aquilo que é da vontade de Deus. Por isso a Bíblia diz em Romanos que todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, querido, eu quero te falar hoje. Saia dessa janela. Pare de escolher as coisas, de ignorar aquilo que Deus preparou para você. Pare de querer servir a Deus do seu próprio jeito, da sua própria maneira, ignorando aquilo que Deus escreveu em sua palavra. Aceite a vontade de Deus que nos é revelada na sua palavra. Tenha um compromisso com a palavra de Deus. E quem tem compromisso com a palavra de Deus quer ouvir de perto, não quer estar na janela, quer estar perto daquele que está ministrando, sabe? Para ouvir com mais atenção, para entender melhor o que está sendo dito. Quem ama a palavra de Deus não quer estar longe dela, mas o mais perto possível, de forma que você se torne um com a palavra, de forma que você venha falar como salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quem insiste em ficar na janela abre mão da vontade de Deus, irmãos. Talvez muitas coisas no seu ministério estejam dando errado, porque até agora você tem optado pela janela. Tem a porta e você não aceita entrar pela porta porque você acha que o mais gostoso é ouvir da janela, e dá para ouvir da janela. Não é do seu jeito, não é do nosso jeito que vamos conseguir concluir a missão, mas conforme a vontade de Deus. E quando nós aceitamos de coração a sua vontade, então o Espírito de Deus nos guia, o Espírito de Deus nos ajuda, ele nos capacita a concluir a missão que Deus nos confiou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu esta palavra nesta tarde, enquanto eu estudava as Escrituras, e eu estou aqui para compartilhar com você essa mensagem. Essa mensagem que diz respeito a ministério, a pessoas que têm ministério, a pessoas que têm um chamado da parte de Deus, mas que ainda resistem à vontade do Senhor. E você precisa saber, irmão, que as consequências, elas são inevitáveis, mas a culpa de quem é? Será que Eutico poderia culpar Deus de ter caído da janela? Deus preparou uma janela para ele? Deus mandou ele ficar na janela? Foi escolha dele. Você é livre para escolher, mas sem Deus nós não sabemos escolher o melhor. Sem a ajuda do Senhor, as nossas escolhas só nos trarão sofrimento. Precisamos de Deus para nos ajudar a escolher, para nos aconselhar, para nos guiar no melhor, naquilo que realmente é bom, que agrada a Ele
que também vai nos abençoar e nos fazer pessoas iluminadas nesta terra. A Bíblia diz, irmãos, que o culto foi interrompido porque algo aconteceu. Aquele jovem que escolheu a janela caiu. E aí então houve um alvoroço, porque a Bíblia vai dizer: e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, irmão. Aí a Bíblia diz: tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Caiu. Correram para lá. E aí se ouve aquela fala: morreu. E agora, irmão? Está acontecendo um culto. Ocorreu este culto. E no meio desse culto, dessa reunião tão linda e maravilhosa, alguém cai do terceiro andar e morre. E agora, o que fazer? Bate com certeza o pavor, o desespero. Mas aí, irmão, coisa boa, sabe? Coisa boa é ser cheio da graça, ser cheio do Espírito. Coisa boa é quando Deus escolhe você para te usar na terra e você realmente se doa a Deus de todo o coração, porque a graça de Deus estará com você. E os líderes que são constituídos, cheios do Espírito Santo, e que entregaram de todo o coração a sua vida a Deus e vivem para Deus e a sua obra, eles têm também esta graça dentro de si. E quando bate o desespero, o pavor, e o povo se apavora, porque a notícia não é boa, alguém morre. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos perturbei, que a sua alma nele está. Em outras palavras, não precisam se preocupar, irmãos, ele está vivo, ele está bem. Paulo falou estas palavras. Meu amado irmão, há tempos difíceis também nesse momento. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Vocês, irmãos, nós, irmãos, precisamos tomar cuidado. Precisamos vigiar conosco mesmo, para que não venhamos prejudicar mais ainda aqueles que estão caindo ou morrendo espiritualmente. Esta é a hora, irmão, de amar, de perdoar, de compreender, de estender a mão amiga para os irmãos que se encontram em situação difícil. Esta é a hora, irmão, de chegar junto com a palavra de conforto, com a palavra que edifica a fé do irmão. Essa é a hora de ajudar o irmão ou a irmã que esteja necessitado de um apoio em sua vida, em qualquer área da sua vida. O que eu vejo aqui é que onde tem homens compromissados com Deus e seu reino, vai reinar a paz. Não foi Paulo, irmãos, que ressuscitou, mas Deus fez através do apóstolo Paulo, porque Deus o escolheu para isso, para a glória e louvor do seu nome. E Deus confirmou o ministério de Paulo, porque esse jovem morreu, mas Deus o ressuscitou, e Deus não usou outro canal, Deus não usou outro instrumento aqui, Deus usou o apóstolo Paulo, porque Paulo era aquele homem que dizia, e só falou isso, e só está registrado isso, porque verdadeiramente ele viveu. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Estas palavras de Paulo. Paulo não vivia mais para si, Paulo não vivia mais para o seu ego, Paulo não vivia mais para os seus desejos, para os seus propósitos ou objetivos. Paulo vivia para Deus, para a obra de Deus, para os propósitos de Deus, buscando os objetivos de Deus e concluir a missão. Certeza que um dia estaria na presença do Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. É hora de ministrar esta palavra. É hora de orar por aqueles que estão caídos. É hora de orar por aqueles que estão mortos espiritualmente.
É hora de praticarmos o amor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, se o irmão tivesse entrado pela porta, que era a forma mais correta, como as demais pessoas escolheram a porta, com certeza essa espécie de tribulação não teria vindo. Mas eu não sei aonde você se encontra, Deus sabe, mas eu quero te dizer: aceita a porta, entra pela porta, se torne um com a porta. Oh glória, aleluia. Eita, deixa Deus te encher, deixa Deus te usar. Amandecábia, aleluia, aleluia. E aí, irmãos, finalizando esta mensagem, Paulo falou que está tudo bem. O milagre aconteceu e houve paz. E aí a Bíblia vai dizer: subindo e partindo o pão, comunhão entre os irmãos, comendo, ainda lhes falou largamente, viu? Se continuou. O que tinha que ser dito naquela noite foi dito naquela noite, mesmo apesar dos contratempos que surgiram no culto. Deus chegou com sua providência, operando as suas maravilhas, ressuscitando o morto e trazendo alegria ao coração dos irmãos. Os irmãos comem junto e depois ouvem o que Deus tinha a falar através da sua palavra santa, poderosa, fiel e eterna. Bendito seja o nome do Senhor. E subindo e partindo o pão e comendo ainda lhes falou largamente, e levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Olha que coisa tremenda, irmão. Quem pode mudar situações assim apavorantes, né, de desespero, senão o Senhor nosso Deus, né? Eu deixo aqui, irmão, esta palavra para que venhamos meditar nesta noite, refletir em todas estas coisas que ouvimos agora, mas principalmente um de nós que temos ministério, você que tem um ministério, você que foi chamado e que tem certeza de que Deus te chamou e te confiou um ministério. Olha para o apóstolo Paulo agora e vê como este homem exercia o seu ministério e como vidas e vidas eram abençoadas através do apóstolo Paulo. E Deus usava o apóstolo Paulo de forma tremenda e gloriosa para a glória e louvor do seu nome. Todos os líderes, irmãos, lideranças, servos de Deus, missionários, vão ministrar a palavra. Vamos ministrar a palavra ao coração do povo santo, ao coração de todo aquele que crê e que assim deseja. Vamos semear boa semente. E quando a gente falar, vamos falar com fé. Deus vai confirmar a palavra, irmão. Deus vai renovar a igreja. Deus vai restaurar a igreja. O Senhor vai restituir novamente a sua igreja. Haverá de novo gozo e regozijo no coração dos santos. Louvado seja Deus. Hoje eu deixo essa palavra para a nossa meditação. Mais uma vez lembrando a você que não seja do seu jeito. O seu jeito pode terminar muito mal, mas que seja do jeito do Senhor. E então o nome do Senhor será glorificado, sua vida abençoada e muitas pessoas iluminadas através de você. Então deixa Deus te usar de coração. Entra pela porta, seja um só com Cristo de todo o coração. Deixa Ele te usar.
Mas entenda mais uma vez, entre a sua escolha e a escolha de Deus, a escolha perfeita é a de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita, é boa e é agradável. E quando a vontade de Deus é implantada, não só nós somos iluminados e abençoados, mas todos aqueles que estão à nossa volta serão abençoados também, e o nome do Senhor será glorificado. Guarda estas coisas em teu coração, medita nestas coisas, e que a boa mão do Senhor continue vos prosperando nesta terra e vos abençoando de forma sobrenatural, em nome de Jesus. E que a cada dia, que a cada manhã, o Senhor renove as nossas forças e nos ajude nesta terra. Guarda esta palavra, até a próxima, até o próximo momento da palavra de Deus. Que faça, em nome de Jesus. Fiquem na paz.